Soltei. Vamos testar o som. Glória a Deus. Aleluia. Espera o povo entrar. Glória a Deus. Reiniciando novamente. Coloquei no meio. Aleluia. Achei a letra? Aleluia. Está cheia, não? Tá não, minha voz, tá bom? Então pronto. Então foi? Então pronto, vamos reiniciar. Já oramos, viu, irmãos? Já oramos, então vamos começar da seguinte forma, da mesma forma que eu falei. Pastor Leandro, a palavra é tua para ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra está com o pastor Leandro, viu, irmãos? Glória a Deus. Recapitulando aqui, irmãos, nós lemos o texto áureo do início desse estudo, João capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aleluia, glória a Deus. Como os irmãos viram e ouviram, eu falei para o pastor: pastor, a palavra está com o senhor, leia a palavra. Ele leu a palavra de Deus e não teve nenhum argumento a respeito daquilo que ele leu. Então apenas ele leu a palavra de Deus. Se ele falasse alguma coisa daquilo que ele leu, ele falaria algo dele mesmo, que o Espírito Santo lhe tocara. Amém? Da mesma forma, foi o nosso Deus. A palavra no início estava com ele. Porque quando fala verbo, verbo significa palavra. Todos nós aprendemos. Então a palavra estava com Deus. Por quê? Não tinha mais ninguém para dar a palavra. Aqui eu passei a palavra para ele. Mas no início, no princípio, era apenas Deus. Não tinha ninguém. Ô meu filho, a palavra está com você. Ô Espírito, sendo que o Pai também é Espírito. Era outro Espírito, era 3 Espíritos. Então a palavra está com você, Espírito 1, Espírito 2, depois o Espírito 3 vai falar. Não, a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus. Então não tinha mais outro Deus para ter a palavra, ou para falar alguma coisa, ou para criar alguma coisa. Entenderam, irmãos? Esse é o princípio, né? Júlio? Eu quero ler de novo o texto que eu li no começo, em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que diz: antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, irmãos, nós precisamos sempre estar prontos e preparados para... E é esse estudo, que esse debate que estamos tendo hoje aqui, que vamos começar a ter, sei que vai se basear muito nisso. Nós precisamos estar prontos e preparados para responder a quem quer que perguntar o motivo da esperança, o motivo da nossa esperança. A Bíblia diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Eu fui criado desde meu nascimento num lar evangélico, então para mim a questão da unicidade de Deus é uma coisa muito clara, muito transparente, mas é verdade, irmãos, que para alguns essa verdade, essa revelação ainda não se deu. Então nós estamos aqui nessa noite para tratar a respeito disso e para falar aos irmãos aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Amém?
Amém. Pastor, pergunta do Felipe. Quando Jesus orava ao Pai, ele fazia por exemplo ou por algum outro motivo? Quando Jesus orava ao Pai, ele orava ele fazia por exemplo ou por algum motivo? Olha, Felipe, na verdade Jesus era 100% homem. 100% homem. Não vamos falar da parte 100% Deus. 100% homem porque ele veio desafiar o pecado, desafiar o mal em forma de homem. Porque na forma de Deus, Deus é santo. Agora a imagem do homem, ela que deixou a desejar lá no princípio com Adão. Então se o Adão primeiro foi feito do pó da terra, o segundo foi feito do Espírito de Deus e gerado em Maria um filho. Porém ele tinha carne. Eu estava falando com o pastor Leandro na tricotomia do homem. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Então a alma que está no corpo, a alma que está no sentimento, no coração, nas correntes sanguíneas, no cérebro, a alma que faz parte de todos os sentimentos do homem, ela estava ali com um espírito diferente, porque ele não foi feito apenas em carne, não apenas em carne, o espírito estava na carne para desafiar a própria carne, o sentimento da carne, porque uma carne sem sentimento é uma carne sem alma, e uma carne sem alma é uma carne morta, é uma carne totalmente morta. Então ele estava ali como homem, e não como Deus. E como nenhum de nós, homens, podemos vencer as nossas adversidades com a força da carne, com a força da alma da carne, nós não podemos vencer. Nós precisamos se interagir com aquele espírito que nos dá a força, né? E quando Deus soprou nas narinas do homem, ele nos deu esse espírito, que é uma alma eterna. A alma que está nesta carne, ela vai perecer junto com a carne, que é o fôlego de vida, vai voltar para Deus. Agora esse espírito que é a alma eterna, esse espírito, Felipe, foi o espírito que Deus desafiou a carne. Então ele precisava se conectar com o Pai. Ele precisava se conectar com Deus. Aí você diz assim: poxa, mas ele não era Deus? Calma. Deus está aqui agora, nesta reunião. Deus está aí na tua casa, Felipe. Está na casa da Nayara, que está juntamente com o Tiago, ouvindo esta palavra. Está lá em Fortaleza, se porventura tiver um irmão de Fortaleza nos ouvindo. Lá em Recife, o meu filho Júnior, Deus está lá. Nós não podemos subestimar o poder de Deus. Deus está nos céus, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se o homem não se conectar com Deus, ele pode perecer. Então Deus estava ali sujeito a todos os nossos sentimentos e a todos os pecados que nós pecamos. Ele poderia pecar, sim, por causa da força da carne. Então ele precisava se conectar com Deus, precisava buscar força em Deus. Tanto é que Jesus Cristo foi o maior exemplo de fé. A Bíblia nos diz, Felipe, que, aliás, os estudos nos mostram, né, que Jesus ele era 100% homem e era 100% Deus. Como ele, como homem, ele precisava de um barco para atravessar o mar da Galileia. Como Deus, ele andava sobre as águas. Como homem, ele sentiu fome. Como Deus, ele multiplicou os pães. Então, Jesus ele precisou passar por todas as tribulações, por todas as lutas, por todas as dificuldades que o ser humano passa. Então, quando Jesus orava, como o pastor Jesaías acabou de dizer agora, ele estava orando, buscando a força que ele precisava para passar por aquela prova, aquele momento que estava chegando para ele, para que ele pudesse honrar a obra que ele veio fazer, né? E aí, em somatória, o que o pastor disse e o irmão Júlio, complementando, eu sempre recebo a seguinte pergunta, né? Mas o Espírito que tanto Jesus orava, o Espírito que levou ao deserto, é uma força, é uma terceira pessoa,
é um outro espírito, né? E aí, irmãos, o que eu sempre falo com as pessoas, Deus é único, tá? Deus é único, o Espírito é único. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos para nós acompanharmos na palavra, que está em livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, o versículo de números 16. 2 Coríntios 3,16, que vai dizer assim, olha: quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe foi retirado. Ora, versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Amém? E aí, se você pegar em Efésios 4:4 também, Efésios 4:4, vai dizer assim, irmãos: há um só corpo e um só Espírito, que também fosse chamados em uma só esperança, a nossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, o Senhor Jesus, ele como homem, igual o irmão Júlio falou, ele precisava permanecer como homem para mostrar para a gente as aflições também. Porque se ele fosse, pastor, 100% Deus nessa terra, muitas pessoas indagariam o seguinte: mas ele conseguiu porque ele foi Deus. Aí é fácil, porque ele foi Deus, né? Então, queridos, só para a gente complementar, né, eu queria trazer isso que eu acho que enriquece bastante. Jesus destruiu o inferno como homem, não como Deus. Destruiu o inferno. Agora, como que ele destruiu o inferno? Vencendo todos os pecados. Em tudo ele foi tentado, e em nada ele pecou. Essa foi a destruição do pecado, não é? Agora, nós falamos assim, e estava ali aquele corpo, no túmulo. Se passasse de 4 dias, ia cheirar mal, ia entrar em estado de decomposição, iria se acabar, como todos os outros. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ah, mas nós estamos falando de 2. Não. Eu falei há pouco tempo sobre a alma, que a alma estava no corpo. Sim. O fôlego de vida saiu dele. Agora o corpo vai ser destruído, vai para o pó. Mas Deus estava nos céus. E o filho, o cordeiro, estava morto. Mortinho. Não tinha poder. Aquele corpo não tinha poder. E outra coisa, aquele corpo nunca teve poder. Porque o homem não tem poder. Nunca o corpo de Jesus teve poder. O poder sempre veio da onde? Do Pai. Porque o filho do homem não tem poder. Mas o Pai sempre... Tanto é que ele falou, todas essas coisas que eu faço, as curas, ressurreição, não vem de mim mesmo, mas vem de onde? Do Pai. Do Pai. Irmãos, então, isso daí é um excelente, né? Até pastor Leandro falando isso aí, ele estava no túmulo para se decompor, porém Deus o ressuscitou dos mortos, transformou aquele corpo em um corpo glorificado, e agora aquele corpo é o visível do Deus invisível. Veremos Deus em Jesus, não veremos Deus mais em nem outra pessoa ou algo, só em Jesus nós veremos Deus, porque Jesus é o visível do Deus invisível. Deu para entender, irmão? É apenas um espírito, ele está nos céus, ele estava dentro de Jesus, e quando Jesus morreu na cruz, ele saiu. Pai, por que me desamparaste? Estava ali o espírito, né, saindo do corpo. Pai, por que me desamparaste? E ele morreu. E ele morrendo, Forte, hein? foi sepultado e Deus o ressuscitou. É o único que está vivo para todo sempre. Quem mais ressuscitou dos mortos? Lázaro, mas morreu novamente. Morreu novamente. Elias ressuscitou, foi transformado. Moisés, alguns dizem que
o corpo está em oculto, mas eu acredito que Deus o transformou. Um outro, Enoque, foi transformado. E nós seremos como ele. Nós seremos como ele, transformado. Aleluia. Tem alguma coisa? Na verdade, eu queria dar seguimento a isso e pegar uma solicitação que as pessoas sempre falam a respeito da questão da Trindade, dos três que testificam. Né? Está em 1 João 5, eu vou ler aqui para os amados irmãos, até o que estão nos acompanhando aqui, quiser acompanhar comigo, através da sua Bíblia, livro de 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 6 em diante, tá? Do 6 ao 12, que vai dizer assim: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Os três são o que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus, mentiroso o faz, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem Deus, não tem a vida. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Falar alguma coisa sobre? Três são que testemunham no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Não é os três? Isso. E esses três são um: o Pai. Pois bem, irmão, a Bíblia diz que no princípio era apenas o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Apenas o Espírito. E quando não existia nada, nem as coisas invisíveis ou visíveis, não existia nada, ele estava sozinho, o Espírito. Sim. Por enquanto ele não era pai de nenhuma criatura, nem da eternidade. Da eternidade ele... Mas a partir do momento que ele criou todas as coisas, ele passou a ser pai. Então o Deus invisível, ou Espírito, passou a ser pai. Através de quê? Da palavra. Se ele não falasse nada, o verbo, se ele não falasse, não haveria nada. Então nós vemos aí os três que testificam no céu, que é um, que é o Pai, a palavra e o Espírito. Era o Espírito sozinho. A partir do momento que ele usou a palavra, o verbo, para criar todas as coisas, ele se tornou pai. Amém, irmãos? É tão fácil. Agora, algumas pessoas dizem que ali tem três pessoas. E na terra? Pastores, só uma pergunta aqui do irmão Felipe. Então, todas as manifestações de Deus são pela sua onisciência? As manifestações, eu vou responder, mas... E uma dúvida também. Muita gente não consegue entender no Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Amém, iremos falar. Vamos terminar primeiro aqui. Os três que testificam na terra. Falamos que tem três no céu e apenas um. Amém. Apenas o Espírito. Amém, irmãos? Concorda? O Espírito se tornou pai porque ele veio com a palavra da criação. Aí o Espírito se tornou pai. Então, esses três são um, que é o mesmo Espírito. Agora na terra são três, que é o sangue, a água, o Espírito de novo. E os três são os que dão testemunho na terra. Na terra. O Espírito, a água e o sangue. Quando João estava batizando, ele batizava onde? No Rio Jordão. Ele batizava com água. Quando uma lança
foi cravada do lado de Jesus, saiu o quê? Água e sangue. E ele disse assim: eu vos batizo com água, mas tem um que batiza com o Espírito. Olha, nós falamos aí, estamos falando de quantas pessoas? A água não é pessoa. O Filho, nós falamos agora do Filho. O Filho era a carne, era o templo, era o tabernáculo do Pai. E só quem batizava com o Espírito Santo, quem que era? O Pai, só Jesus. Nós buscamos o Espírito Santo, viu, irmãos? Tem pessoas que dizem assim: a igreja Voz da Verdade não crê no Espírito Santo. Nós cremos, somos pentecostais. Só quem nos batiza com o Espírito Santo é Deus. E o João falou o quê? Eu batizo com água, e ele vos batizará com o Espírito. Irmão, sangue não é Deus. O sangue foi do Cordeiro. A água que lava os pecados, cujo João Batista já fazia essa analogia, esta água não é Deus, mas lava o pecado também. Só nos resta o Espírito do Pai, o mesmo Espírito que estava na criação, o mesmo Verbo que estava dentro de Jesus, que se fez carne. Então nós não estamos falando de 6, nem tampouco de 3, estamos falando de um, o Deus de Israel. Amém. E concordando aí, pastor, já finalizando essa parte, quando fala, né, essa heresia de que o nosso ministério não acredita no Espírito Santo, nós temos isso com a gente, tanto acreditamos que o nosso batismo, depois que veio a grande comissão, e qual foi a grande comissão? Quando o Senhor Jesus está escrito lá no livro de Mateus, quando ele reúne a todos e fala: pregar o evangelho a toda criatura, e batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a gente sabe que houve uma mudança, né? Eu até trouxe aqui para os amados irmãos, em que eu tenho o texto áureo mesmo, o peregrino, o genuíno, que a tradução, desde a primeira vez, é: ide por todo mundo, pregai o meu nome, batizando em meu nome. Esse é o texto original. Mas, enfim, a grande comissão foi feita, tanto que os apóstolos entenderam, e aí, no livro de Atos, quando começa a grande caminhada, e Atos 2, 38, que seja: arrependei-vos cada um de nós e seja batizado, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus para a remissão de milagres, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, se nós não acreditássemos no Espírito Santo, nós não batizaríamos dessa forma, né? E aí, só para finalizar, eu queria pedir à pastora Dábita que falasse sobre nós. Eu queria, pastor, se vocês me permitirem, até responder a de Gênesis 1, 26. Pode refazer a pergunta, por gentileza? Muita gente não consegue entender no Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem. Amém. Vou ler aqui para os irmãos, o que, se porventura algum irmão aí estiver sem Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Amém? Irmãos, é até uma pergunta muito inteligente, né? Eu queria agradecer, mas eu costumo dizer assim que o texto, esse texto, Gênesis 1, 26, sem todo o contexto de Gênesis 1, é pretexto para uma heresia. Nós não estamos aqui falando mal, né? Nós estamos aqui para abrir o entendimento e para que nós pregamos a verdade. Essa é a placa do nosso ministério, o Ministério Voz da Verdade. Então, se nós pegarmos todo o contexto de Gênesis 1, conforme o pastor disse, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a terra não tinha nada. No princípio, Deus criou os céus e depois, posteriormente, ele veio criando a terra. E a terra era sem forma e abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as faces das águas. Então, conforme o pastor disse, não existia nada. Então, a criação, Deus foi dando uma ordenança à terra. Nós já até pregamos sobre isso. Então, o Senhor vai dando a ordenança, ele vai falando
e disse Deus, haja luz, e aí depois Deus viu que era bom, e aí Deus vai dar ordenança da criação das selvas, das relvas, dos animais, das divisões, porção seca, divisões da água. E aí quando vai chegar na criação do homem, já no versículo de número 26, ele não vai dar uma ordenança à terra, mas ele vai parar e vai falar assim, olha, agora façamos. Por quê? Primeiro porque a própria Bíblia relata que do pó vieste, do pó voltarás, né? Então, quando Deus constrói o homem, ele faz o homem com aquele molde de barro. E aí, é sabido que todo o ser humano, como ele tem déficit de alguma coisa, é alguma coisa que falta no seu organismo que a gente encontra na própria terra, né? A falta do ferro, o ferro é encontrado também na terra, né? Então, o que os médicos, os nutricionistas falam? Que a falta de ferro, que o ideal é que você cozinhe beterraba junto com feijão, que você coloque um prego, os antigos colocavam prego dentro da panela de pressão junto com arroz para ter ferro. A falta de proteína, então você tem que ingerir alimentos que possuem proteína, ou proteína vegetal, ou proteína animal. Então tudo isso você vai encontrar na terra, que é a matéria-prima. Mas o fôlego de vida veio dele. Tanto que ele fala, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. E isso o Senhor deu para nós. O Senhor não deu para um exército angelical, quando Deus criou os céus, mas deu para nós. Eu costumo dizer que o ser humano, ele é a cereja do bolo, ele é o toque final. Depois que Deus construiu tudo, que ele deu uma ordenança para se construir tudo, que tudo foi construído, ele chega para construir o homem e fala, façamos. Então é a hora que ele coloca a mão para resolver tudo. Amém. Irmãos, procura aí no Google a respeito plural majestático. Procure e cola que os irmãos vão entender o significado de plural majestático. O pastor Leandro, ele estava dizendo que Deus disse assim para a terra, terra, produza a relva, terra, produza a vaca, terra, produza o cachorro, os animais silvestres, água, produza o peixe, a baleia, o pargo, não é? Todos os tipos de peixe, água, ele falava com a natureza, ele não falava com ele estava diante da natureza, irmãos. É claro que os anjos estavam com ele, mas os anjos não tinham poder para nada, porque os anjos eram apenas criatura. A terra não tinha poder, a não ser de receber as ordens de Deus. Agora, como nós temos tudo aquilo que a terra tem, Deus ele agiu de uma forma modéstia. O plural majestático é a mesma coisa, tem o mesmo sentido do plural modesto. Significa que a terceira pessoa do singular, ela vai para a primeira, ou a primeira do plural vai para a primeira do singular. Ou seja, o Júlio vai pregar numa igreja, e eu escrevo uma carta para o pastor daquela igreja, diga assim, estamos enviando o Júlio a pregar o evangelho. Eu estou usando o plural modéstio, ou majestático. Não é? Pastor Leandro, estamos enviando o pastor Johnny, pastor Leandro, a pregar em determinada igreja, né? Estamos enviando, mas quem está enviando? É o pastor da igreja. Então ele está usando o plural majestático. Irmãos, então quando Deus criou todas as coisas, terra produza, água produza, terra, agora nós vamos criar o homem. Não é que a terra criou, foi a modéstia de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Lembra que lá atrás eu falei que quando Deus soprou nas narinas do homem, ele apenas não tinha a alma vivente, que está no sangue, está no cérebro, está nos órgãos. Ele não apenas tinha alma, ele tinha o sopro de Deus. A inteligência que faz pensar, produzir, a ciência cresceu por causa deste sopro. Porque se Deus não tivesse soprado, ele não teria esta semelhança de Deus, de poder da criação. Amém. Completando o que o pastor Josias está dizendo aí, lá em Colossenses capítulo 2, verso 6, desse plural majestático, ou dessa modéstia que Deus teve, a Bíblia diz lá, Paulo falando aos Colossenses, que mesmo o qual, sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Então, Deus, ele mesmo sendo o Criador de todas as coisas, né, pastor? Sendo
tendo o poder da criação. E eu acho interessante nesse caso, pastor Leandro, é que para todas as coisas Deus falou e elas aconteceram. Mas quando foi para o homem, especificamente para o homem, Deus teve o capricho. E por isso, irmãos, nós devemos nos sentir privilegiados. O ser humano, ele é um ser privilegiado. Porque não foi apenas a palavra de Deus que mandou e o homem, faça-se o homem. Não, Deus falou, façamos, vamos produzir o homem. E a Bíblia fala que Deus pegou da terra, moldou o homem e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, né? Então, eu me sinto privilegiado quando eu leio essa passagem, e nós precisamos nos sentir assim, porque nós fomos formados por Deus. Deus nos fez. Ele não apenas mandou que nós fôssemos feitos, mas Ele nos fez. E Filipenses aqui, capítulo 2, eu falei Colossenses, irmãos me perdoem, é Filipenses capítulo 2, verso 6. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele teve o mesmo comportamento que Ele teve quando Ele estava no céu, em forma de Deus. Ele não teve por usurpação. O que é usurpar? É apossar, tomar pela força. Jesus, enquanto Ele estava aqui na terra, Ele não quis se apossar daquilo que Ele poderia fazer, mas Ele não teve essa usurpação, Ele não teve esse desejo de ser reconhecido aqui como Deus, o que Ele era, mas Ele foi humilde, porque Ele sabia que Ele teria que passar pelo que Ele teria que passar, Ele teria que ser sacrificado, Ele sofreria muito, Ele teria o seu corpo dilacerado, Ele seria realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que Ele teria que morrer. E como que Ele ia se explicar depois, pastor, que Deus morre? Deus não poderia morrer. Deus né? é eterno. Deus é eterno, não tem começo, não tem fim. Mas Jesus teve o início. Quando o Espírito falou para Maria, Maria, não temas, que aquilo que é gerado no seu ventre é gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus tinha um início, teve 33 anos e meio de vida e teve um fim. E nesse período que ele nasceu, cresceu e morreu, ele cumpriu a obra redentora, mas ele não teve aquela usurpação, não se ensoberbeceu em ser Deus. Ele teve a sua forma modéstia, e mesmo ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. E o interessante é que a carne, o cordeiro, viveu 33 anos. A carne, o cordeiro, 33 anos. Tem uma pergunta? Tem. O irmão Bruno está falando que o debate está muito bom e ele gostaria de que os irmãos explicassem Hebreus 9,14 para ele ter um entendimento mais aprofundado. Opa, então leia aí, pastor. Está aqui aberto aqui. Leia. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? O interessante é que está falando sobre o sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro, o sangue vertido. E nós falamos agora, Bruno, sobre os três que testificam na terra. Eu não sei se você ouviu, que é a água, o sangue e o Espírito. Nós falamos. Então, se o irmão não ouviu, acredito que ela mesma responde essa pergunta. O sangue do Cordeiro, vestido na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus como Salvador, você aceita esse sangue. Esse sangue purifica o pecador de todos os pecados. Não é? Deixa o pecado de lado e purifica a tua alma. E você se habilita a receber o Espírito. O que é o Espírito? É a presença do próprio Deus. Abre caminho para a tua vida. Amém? Tem mais uma pergunta também aqui, agora do Diácono Luiz. Sobre o batismo. Em algumas congregações, os irmãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acredito até por falta de entendimento.
Neste caso, o batismo perde a validade por não ter sido feito consagrado em nome de Jesus? Irmãos, eu estava em uma reunião com pastores trinitarianos e os pastores estavam se apresentando. Alguns irmãos até já sabem disso, talvez até você mesmo, Luiz. E quando chegou a minha vez, eu apenas me apresentei como pastor do Ministério Voz da Verdade. E o pastor que estava na direção da oração disse para mim: vocês que não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu: não, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos, porque é uma ordenança. Agora, eu sou pai, eu sou filho e eu tenho um Espírito que Deus me deu, porém o meu nome é Jesaías. Irmãos, já respondeu. Agora, quem não recebeu o nome? Quem não? Irmãos, a nossa intenção não é ofender o trinitariano. Não. Muito embora, de alguma forma, nas redes sociais, eu vejo eles falando, chamando a Igreja Voz da Verdade de seita. A nossa intenção não é ofender. Mas já que a pergunta é para o nome, quem não recebeu o batismo, no nome, ô Júlio, pode falar. Eu só estou vendo aqui em Efésios capítulo 4, verso 5, diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, quando a Bíblia diz, Paulo falando aos Efésios, que há um só Senhor, não tem dois senhores, não tem três senhores, não tem duas fé, não tem três fé, da mesma forma, não tem dois batismos, existe um batismo. E se nós olharmos na Bíblia, irmãos, se eu estiver errado, os pastores me corrijam, mas nós não vemos nenhuma pessoa pela Bíblia que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que eu entendo é que quando Jesus, tá certo. Que quando Jesus fala, ide por todo mundo, mesmo, pastor, que o texto bíblico não tenha sido modificado, que realmente Mateus 28, 19 seja batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vejo que isso, quando Jesus fala isso, ele está falando, ele está simplesmente usando o plural. Como é que chama que você falou? Progestático. Majestático. Ele está sendo humilde, porque ele não precisa batizar no meu nome, batiza no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. E a gente sabe quem é o Pai, a gente sabe quem é o Filho e a gente sabe quem é o Espírito, né? Então, quando a Bíblia fala há um só batismo, e em Atos 2:38, quando estavam todos reunidos depois da morte de Cristo, e que eles se levantam, os homens já sabendo a besteira que haviam feito em ter crucificado Cristo, e eles perguntam para os discípulos: o que nós faremos para alcançar a vida eterna? E a Bíblia diz que Pedro, juntamente com os 11, se levanta e diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados. E naquele dia, mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus, que ali começou a igreja, com Pedro, naquele lugar começou a igreja, e ali nós vemos quantas pessoas foram batizadas no único batismo que nós vemos tendo sido realizado efetivamente na Bíblia. Amém. E aqui, irmãos, lembrando que Mateus 28, 19, era a grande comitiva, né? Então ali o Senhor estava dando uma ordenança. E depois que ele dá a ordenança, os apóstolos têm o entendimento, eles têm o discernimento, e aí eles passam a batizar. E aí, se você vê que todos os apóstolos, amados, nenhum deles batizaram em outro batismo que não tenha sido o nome de Jesus. Conforme o Júlio falou, Pedro batizou, Filipe depois vai encontrar com um príncipe e o eunuco, e ele vai dizer o que falta, né, para ser batizado. E Filipe vai dizer para ele que você acredite e confesse como Jesus Cristo, e batizou em nome. E aí todos os outros batismos foram feitos no nome de Jesus, e a Bíblia não descreve nenhum batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar da conversa aqui, o estudo ser pelo Facebook aberto, eu vou ver se eu consigo compartilhar esses
esses estudos aqui originais, os pergaminhos originais, mas eu gostaria de trazer para os irmãos que aqui o original, o Evangelho de Mateus, no original em hebraico, tá? O Evangelho de Mateus que temos foi retraduzido do grego. E aí vai dizer assim, olha, o original: ide, portanto, fazer talmidim de todas as nações, realizando-os mikvak em meu nome, que a tradução é depois: ide e tornai todas as nações discípulas em meu nome, ensinando e observando tudo o que eu vos ordenei. Pastor, aonde está isso? Se os amados irmãos quiserem, pode anotar na Enciclopédia Britânica, tá? A 11ª edição, volume 3, e a página 365 a 366, vai dizer sobre a fórmula batismal que foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo pela Igreja Católica no 2º século. Volume 3 é a página 82, tá? Então, se os irmãos quiserem, depois eu posso repassar aqui as informações e vou compartilhar isso posteriormente, tá, com os irmãos. Pastor, tem duas perguntas aqui que eu acho que uma resposta vai responder as duas. Uma é do Felipe falando assim: se uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não ganha salvação mesmo que ela esteja genuinamente se arrependendo da sua vida de pecado? Aí, logo abaixo tem outras, a nossa irmã Eliette. Pastores, eu fui batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diante de Deus. Diante de Deus, está errado? Irmãos, quem sou eu para dizer que você é salvo ou não é salvo? Quem sou eu? O ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas, mas ele reconheceu Jesus como Deus e Rei e como Senhor. Agora, o batismo ele é importante para nós que temos a oportunidade de se batizar. Nós estamos respirando e nós estamos ouvindo a verdade. O ladrão da cruz não teve oportunidade, né? Essa oportunidade maravilhosa que nós temos. Mas ele foi salvo, porque ele reconheceu Jesus. Agora, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, porventura, o Pai testificou no céu, não testificou na terra. Concorda comigo? O Filho testificou na terra, não testificou no céu. Concorda comigo? Quem testificou no céu e na terra foi o Espírito de Deus, porque os 6 é um. Os 6, 3 nos céus e 3 na terra, são um. Agora, quem morreu por mim? Jesus. Quem carregou a cruz? Jesus. Quem é o autor da salvação? Jesus. Quem recebeu a coroa de espinho? Jesus. Cravo das mãos, cravo dos pés. Quem levou tapa no rosto? Quem vai voltar para nos buscar? Quem que é o cordeiro? Quem que é o leão? Meu nome, qual é o nome maravilhoso? Qual é o nome que está acima de todos os nomes? Quanto mais de título, Pai, eu sou filho. Eu tenho um espírito, mas eu tenho um nome. Deus tem um nome. Ele se fez carne, habitou entre nós, o nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Você não ouvir esse som soar no teu batismo, isso não é uma questão nem de dizer que eu sou salvo ou não sou, é uma questão de honrar o nome de Jesus. Mas falaram o nome do Pai, então eu sou pai, falou o meu nome lá, o meu título. Eu sou filho, falou o nome do meu título como filho. Tantos pais e tantos filhos existem na face da terra, mas Jesus, o Salvador, só um existe. Se você tiver a oportunidade, não de batizar de novo, mas de batizar em nome de Jesus, ouvir o nome do teu Salvador, quando você descer as águas. Olha que coisa maravilhosa. Felipe, como é o nome da outra irmã? Eliette. Olha que coisa maravilhosa. Ouvir o nome de Jesus. Eliette,
eu te batizo em nome de Jesus para remissão de pecados, porque só esse nome tira o pecado, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque só Ele te dá o Espírito Santo. E a Bíblia fala também, irmãos, que existe um noivo. Jesus Cristo é o nosso noivo. E nós somos a noiva. E, pelo meu entendimento, a noiva, ela precisa receber o nome do noivo. Quando eu me casei, a Aline se chamava Aline Ellen de Lima. Quando eu me casei com ela, ela passou a assinar Aline Ellen de Lima Neves. Ela recebeu o meu nome. Então, quando eu vejo o pastor, é bonito ver o pastor, como que ele defende a causa unicista, né? Ele pega ar quando ele fala a respeito de Jesus, irmãos, e é exatamente isso. Nós precisamos dar o valor que Jesus tem. Ele merece esse valor. Não foi Buda que morreu por você, não foi Maomé, não foi Allan Kardec, não. Quem morreu por mim e por você para nos dar o direito da salvação tem um nome, foi Jesus. Então, quando nós somos batizados em nome de Jesus, e o pastor fala, eu te batizo em nome de Jesus, como em referência a Atos capítulo 2, verso 38, nós estamos dando o reconhecimento a Jesus pelo seu sacrifício. Irmãos, nós não podemos pensar que o sacrifício que Jesus teve na cruz, mesmo ele sendo Deus eternamente, nós não podemos pensar que aquilo não lhe custou. A Bíblia fala, irmãos, que ele suou gotas de sangue. E quando os estudiosos falam que para uma pessoa chegar a suar gotas de sangue, ela tem que estar passando por um processo no seu corpo de quase chegando à morte física, de tanta angústia, de tanto sofrimento que ela está tendo. E foi isso que Jesus sofreu por nós. Foi isso que ele passou. Ele teve que se esvaziar de toda a sua divindade para morrer na cruz do Calvário. Ele foi esbofeteado, ele foi xingado, ele foi humilhado. E a Bíblia diz que mesmo nisso tudo ele não abriu a sua boca para reclamar. Aleluia. E ele poderia ter falado, olha, acabou, não quero mais, acaba com tudo. E teria acabado com tudo, irmãos, por uma só palavra. Lembra lá no Monte da Caveira, que quando quem perguntaram quem é Jesus, e ele disse, eu sou. E só o eu sou de Jesus, todos caíram. Esse é o Jesus, o que nós servimos. E se nós servimos a esse Jesus, eu acho que não tem nada mais certo do que nós sermos batizados. Como a Bíblia diz aqui, irmãos, existe só um Senhor, uma só fé, e existe só um batismo. Tem um hino do Voz da Verdade que fala assim: há nos dias de hoje pessoas que negam a realidade. Dizem que serve a Jesus, mas o segue de longe, negando a verdade. Olha só, se você tiver a oportunidade de batizar em nome de Jesus, batiza. De se batizar também, batiza. Nós cantamos nas igrejas, Ele merece a nossa adoração. Você canta, mas na hora de adorar no batismo, não adora, não se ouve o nome de Jesus quando você é mergulhado, é sepultado ali nas águas, não se ouve, não faz reverência. Sabe o que é legal disso tudo, pastor? É o seguinte, já me fizeram essa pergunta também, viu, pastor? E eu sempre falo o seguinte, Eliette? Eliette. Eu sempre falo o seguinte, que não se morre duas vezes. O batismo é único, não se morre duas vezes. O que ela acredita é o suficiente porque Deus sonda o coração. Porém, igual o pastor disse, igual o irmão Júlio disse, há irmãos que até congregam e congregaram no nosso ministério que falaram, olha, eu já passei pelas águas, mas isso tem ardido ao meu coração. E aí eu gostaria. E aí eu não vejo impeditivo para que a pessoa possa fazer isso. Até porque você está realmente assumindo o verdadeiro nome. Por quê, queridos? Porque quando o Tiago vai pedir para chamar os presbíteros e a ordenança para orar para os enfermos, nós oramos para os enfermos e oramos no nome de quem? No nome de Jesus.
Quando nós somos acionados para ir na casa de alguém, ou dentro da própria manifestação das congregações, que algum espírito, né, destruidor, devorador, manifesta, nós expulsamos no nome de quem? De Jesus. Quando nós apresentamos uma criança, porque nós não batizamos criança, porque o batismo é remissão de pecado e criança não tem pecado, mas nós estamos aqui para falar que nós somos contra, é o posicionamento do nosso ministério, nós apresentamos essa criança. E nós apresentamos a quem? A Jesus. Então, tudo que nós fazemos, a ordenança é por Jesus. Por que no momento melhor da sua vida, no momento que você opina para morrer para o mundo e viver uma vida com Cristo, eu quero agora viver a vida de Cristo, eu quero que o Senhor seja Senhor na minha vida. Então, nesse momento, conforme o pastor diz, conforme o irmão Júlio diz, irmãos, os céus se alegram, porque verdadeiramente você reconheceu o nome, você reconheceu o Pai, não é somente pelo título, é o que eu falo, não é somente chamar Ele de Pai, mas de Jesus, assim, papaizinho, eu sei que Tu és, e o Senhor é Jesus. Então, quando você fala isso, é maravilhoso. Então, se você tiver a oportunidade, irmã, de passar por isso, se o seu coração arder, não sinta-se vergonha, mesmo se as pessoas dizessem, olha, mas o batismo não se morre duas vezes. Não se morre duas vezes, realmente, você já passou, mas agora eu quero um nome, eu preciso fazer como o irmão Júlio falou, quando minha esposa era noiva, solteira, ela tinha o nome dela, quando ela casou, ela aderiu o meu nome, adere ao nome do noivo, porque quando ele voltar, em Tessalonicenses fala, que quando ele voltar, primeiro irão com eles os mortos, e depois os arrebatados, e quando ele vier, nós vamos saber quem ele é, e ele vai chamar você pelo nome, e você também deverá chamar ele pelo nome. Aleluia, glória a Deus, é maravilhoso, irmão. Nós falamos Jesus como o Criador, porque Deus precisou da palavra para criar todas as coisas. Deus precisou da palavra para redimir o homem. Porque quando nós falamos, vamos ler a palavra de Deus, nós abrimos a Bíblia Sagrada, porque Jesus é esta palavra. De Gênesis a Apocalipse, Ele é a palavra. Ele é a palavra que estava no Monte Horebe e no Monte Sinai com Moisés. Ele é o Deus que todas as igrejas estão adorando, é Ele, Jesus. Agora, eu acredito, pastor e Júlio, eu acredito que o povo ainda não partiu para essa consciência. Por questão de ego, eu já comecei a ensinar assim e eu vou terminar ensinando dessa forma. Mesmo descobrindo a verdade, não querem dar o braço a torcer. É preciso nos rendermos diante de Deus. Nós cantamos a música, eu me rendo a teus pés. Mas quando você toma uma decisão, como eu tomei, viu, irmãos? Eu tomei. Quando eu descobri que Jesus era Deus, eu me rendi aos pés dele. Aleluia. Eu estou aos pés de Cristo. Conforme nós falamos aqui na igreja, é o lugar mais alto que nós podemos estar. É nos pés de Jesus. E nós nos rendemos aos pés do Senhor. Nós descobrimos a verdade por questão de ego. Eu recebi proposta para sair desse ministério e para ir para outro ministério, igreja que não precisa pagar aluguel. Ia ganhar um grande salário. Mas eu só me prostro diante de Jesus, não me prostro diante de dinheiro. Meu Deus do céu. Valorize o nome de Jesus, o nosso Deus. Ele é rei. Olha, quando nós falamos de cordeiro, estamos falando de quem? Jesus. E quando nós estamos falando de leão, estamos falando de quem? Jesus. E quando João falou, filho do homem, e quando nós falamos de fogo, que João falou, Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Salvador. Ele é vida eterna, Ele é Deus. Ele é Deus lá em Gênesis, com palavra. E Ele é Deus lá em Apocalipse, como nosso Pai. Creia em Jesus, creia em Deus. Pastor, só aproveitando aqui um comentário do nosso irmão Adalberto, ele colocou assim, é o que aconteceu comigo, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu conhecendo a verdade, sentia essa necessidade de receber o nome chamado Jesus, mas não fui obrigado, mas a verdade bateu em meu coração. Aleluia. E tive esse prazer de ser batizado em nome de Jesus. Aleluia. E o Felipe Siqueira abaixo colocou, eu também. Amém. Quem convence é o Espírito Santo. Irmãos, os irmãos que chegam aqui na igreja,
eu não obrigo a ninguém a ser batizado. Se eu obrigar, o batismo não é sincero. Sim. O batismo tem que nascer de dentro de você. Eu quero ser batizado em nome de Jesus. Eu quero ouvir o nome daquele que sofreu por mim, que morreu por mim, que carregou a cruz por mim. Eu quero ouvir o nome do meu Salvador. Porque pai não é meu Salvador, filho não é meu Salvador. É apenas títulos de alguém. Espírito. Quantos espíritos existem no mundo? Não é? Todos nós somos feitos espírito vivente, alma vivente, porque alma é espírito, mas há apenas um espírito. O Espírito de Cristo. Aleluia. Aqui tem, só dando algumas passagens bíblicas, irmãos. E aí eu vou falando, os irmãos podem anotar. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Em tudo isso, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. 1 Timóteo 2, 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu Glória tempo. a Deus. E aí, para finalizar, Tito 2, 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo, todos seus zelosos e de boas obras. E aí, enfim, irmãos, vem Tiago 2, 1, 19, Pedro 1, 1 e 1 João 5, 12 ao 20, e aí vai. Irmãos, tem outra pergunta? Só deixar uma pergunta no ar para... Irmãos, a gente, como já foi falado aqui, o batismo ele não deve ser uma imposição. A pessoa ela precisa sentir. As pessoas que já chegaram aqui no ministério, que não eram batizadas em nome de Jesus e que sentiram essa necessidade, assim o fizeram. O pastor disse que ele não obriga ninguém a ser batizado em nome de Jesus, mas se tiver oportunidade, que o faça. Aí eu pergunto para os irmãos que, mesmo com todo o amor, tá, irmãos, no meu coração, qual a diferença do batismo da Igreja Católica, que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e uma igreja que também batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é uma igreja que se diz evangélica, né? O que é preciso entender é que a diferença entre uma igreja e outra é que uma é por aspersão, que é água na cabeça, e outra é por imersão, que se mergulha na água. É só para ficar na mente dos irmãos aí. Qual a diferença do batismo numa igreja católica e de uma igreja evangélica que batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Irmãos, até o início do 3º século, Jesus Cristo era reconhecido como Deus e Senhor. Porém, se os irmãos olharem um pouquinho, estudarem um pouquinho a história da igreja primitiva, você vai ver que os romanos mataram os apóstolos. Pode ler Atos, você vai ver todos os assassinatos. Quem matou os romanos? Ou melhor, quem matou os cristãos? Quem matou os apóstolos? Foram os romanos. Era perseguido. Você pode ver que Paulo foi perseguido pelos romanos. E foi morto pelos romanos. Mas daí a certo tempo, os romanos se tornam a igreja de Cristo. Estuda só, irmão, nós não vamos falar aqui porque o tempo é curto, mas estuda sobre a história da igreja e você vai ver que o evangelho foi usurpado. Usurpado. E quem é que faz o sinal? Da onde que veio o sinal? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quem fez?
Da onde veio Martim Lutero? Martim Lutero veio de lá, irmãos. Graças a Deus, eu não estou reprovando a atitude de Martim Lutero. Graças a Deus pela vida dele. Porque senão talvez nós não estaríamos aqui. Graças a Deus. Entendeu? Então louva o Senhor pela vida daquele homem. O que aconteceu com ele, nós não sabemos, mas com a alma dele nós não sabemos, só Deus sabe. Mas ele fez algo grandioso, a reforma de Martinho Lutero foi grandioso para que nós estivéssemos aqui neste lugar, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas leia a história da igreja, para você ver. Uma pergunta aqui do Felipe também. Quando Jesus ressuscitou e após um tempo retornou aos céus, ele voltou a ser 100% Deus ou ainda existe um corpo humano glorificado? Glória a Deus, amém. Irmãos, os irmãos sabem o que significa teofania? Quando Deus se apresentava e matava um cabrito e ali ele comia, né, ofereciam, tanto Deus como o anjo conhece com o Senhor, né, o anjo do Senhor, ou então anjos normais, quando se apresentava, e os sacerdotes e os reis ofereciam para eles guisado, né, comida, e eles comiam. Todo poder foi dado ao Senhor Jesus nos céus e na terra. Os discípulos estavam reunidos, estavam confusos, com medo, porque o Senhor havia morrido, as portas estavam fechadas, e eles estavam ali duvidosos: o que nós vamos fazer agora? Será que nós vamos fazer o que ele fazia? Mas como que nós vamos pregar ele se ele morreu? Ele não existe mais. Eles estavam na dúvida e com medo do evangelho. Daí a pouco aquele que prometeu para ele que estaria, ele ultrapassou a parede e disse: paz seja convosco. Ou seja, tenha paz, não precisa se apavorar. Pai, ultrapassou paredes. E depois, quando ele saiu, ele abriu a porta da maçaneta. Hoje todo o poder é dele nos céus da terra. Se ele quiser descer aqui agora e comer pão conosco, ele come. Se ele não quiser comer, ele não come, porque ele não precisa mais se alimentar. Ele não tem mais sangue. Mas ele é Deus e Senhor. Nós não podemos subestimar o poder de Deus. Ele se apresenta para nós da forma que ele quer. Da forma que ele quer, porque ele é Deus. Amém? Tem mais alguma pergunta? Amém. Verdade. E agora nós veremos Jesus. Ou melhor, veremos Deus na face de Jesus. E outra coisa, para finalizar, nós estamos perto. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele pode falar, eu não sei quantos seres humanos temos no globo terrestre, mais de 7 milhões, bilhões. 7 milhões, não é nem 10% da população brasileira. 7 bilhões. Mas se ele quiser falar com todos ao mesmo tempo, assunto diferente, e ouvir todos falar com ele, e chamando pelo nome de cada um. Se ele quiser falar em uma comunidade, várias comunidades, e todos ouvirem a voz dele ao mesmo tempo, vai ouvir. E se ele quiser usar uma pessoa para falar, ele usa. Ele é Deus. Não podemos subestimá-lo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é Deus. Então, quando ele estava ali no batismo de Jesus, ouviu-se uma voz. Ele estava dentro, ele estava fora. Ele estava nos céus. Ele fala de dentro e fala de fora. E as pessoas subestimam Jesus. Limitam, subestimam e limitam. Pensa que Jesus é uma pomba. Gru, 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 desceu ali. Não, gente. Ele é como a pomba. Tá? Ele é sensível como uma pomba. Interessante é saber, pastor, que o trono nunca ficou vazio, né? Ota glória. Mesmo Jesus estando aqui entre os homens, o trono dele não ficou vazio. Ele continuou lá no céu e aqui na terra, e ele preenche todos os lugares, né? Quando ele estava na cruz, no trono da cruz, como filho, como cordeiro, ao mesmo tempo ele estava no trono do céu como Deus. E livro de
Coríntios fala que quando ele foi levantado na cruz, que o mundo natural e o espiritual tiveram que contemplar a sua glória. Então, o natural e o espiritual vai de encontro justamente. O trono sempre esteve ocupado. E se o Senhor fizer o arrebatamento agora a toda a igreja, a você que está nos assistindo, você vai ver um trono e nele sentado o Cordeiro, que é o leão, porque o Deus é um ser invisível. Nós só iremos ver Deus manifestado em Jesus. Nós não iremos ver um espírito, Jesus à direita e do outro lado um outro espírito. Não, é um trono com ele sentado e reluzindo a face de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Pastor, aqui mais uma pergunta, dúvidas ainda sobre batismo. Quando uma pessoa já foi batizada em nome de Jesus e se batiza novamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é negar Jesus? É. Para mim é. Não. Para Deus é. Para Deus é. Virou as costas para Deus. Simplesmente negou o nome. Meu Deus do céu. Agora, que pai que é esse? Que filho que é esse? Que Deus que é esse? Que espírito que é esse? Irmãos, há um só Deus, um só Deus. Agora, quando nós falamos que há só um mediador entre Deus e o homem, conforme o pastor leu, Jesus Cristo homem. Porque nós temos que ter o Cordeiro para termos Deus. Para nós termos o invisível, nós temos que crer no visível. Temos que ter o Cordeiro, o sangue. Irmãos, sem o sangue, você não entra nos átrios. Entenda no nome de Jesus, entenda. O nome de Jesus é precioso, é valioso. Não negue este nome. Nunca, jamais negue. Se você não entendeu a palavra, amém. Continua com o seu batismo. Agora, se você entendeu a mensagem, a palavra, corra e se batize em nome de Jesus já. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos encerrar, né? Porque já estamos com mais de 1 hora. Sim. Amém? Na quarta-feira estaremos de volta. Estaremos de volta. Eu não sei se os irmãos ouviram falar sobre Elohim, porque teve um pastor de uma denominação que falou que Elohim está a trindade porque é plural e Eloá é singular, está certo, completamente certo. Elohim é a pluralidade de Deus, mas essa pluralidade não indica qualidade, mas quantidade não, fala qualidade. Atributos, a quantitativa não, a qualitativa de Deus. Amém? Deus tem qualidade de poderoso, soberano, não é? Rei dos reis, Senhor do Senhor, leão da tribo de Judá, a água, o sangue, Ele é tudo. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias. Ninguém vê, por que nós não vemos? Porque Ele está em Espírito, e Ele é santo, Ele é o Espírito Santo. Amém? Vamos estarmos encerrando. Obrigado, irmãos. A nossa intenção não foi machucar ninguém, né? Você, se porventura tiver um trinitariano, não foi, mas de apenas expor quem realmente nós somos, porque muitos por aí falam que Voz da Verdade aceita não crer no Espírito Santo, não crer no Pai, no Filho, no Espírito. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho e nós cremos no Espírito Santo. As 3 manifestações de Deus. Nos céus, antes de tudo, quando Ele criou todas as coisas, se manifestou como Pai. Quando nós nos afastamos dEle, Ele veio como homem, como cordeiro, como filho. Ele fez um corpo para Ele habitar. E quando Ele subiu, Ele derramou o seu Espírito e disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, compartilha aí, tá? Compartilha, dá um ok, um like aí, coloca o coraçãozinho, tá? Compartilha para que todos conheçam Deus, porque muitos não conhecem Deus. Às vezes escuta, ouve falar como Jó. Eu só conheci o Senhor de ouvir falar. Mas quando ele conheceu, ele teve a certeza que o Senhor vive e que em breve iria se levantar. Como diz o nosso irmão Adalberto,
Muitos conhecem a história de Jesus. Mas não conhecem o Jesus Poucos conhecem o Jesus da da história. Amém? Não, eles conhecem o Jesus da história, né? Aleluia, glória a Deus. Não é isso mesmo? Não, a história de Jesus. Conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Conhece o Jesus da história. Amém. Amém. Vamos estar orando, né, irmãos? Encerrando. Deus é maravilhoso. Pastor, pode orar, encerrando. Senhor, te agradecemos por essa rica oportunidade, por essa comunhão, por todo o aprendizado, pela sabedoria que vem do alto, porque conforme está escrito no livro de Tiago, que a sabedoria que vem do alto, que é a que o Senhor testifica. Essa sabedoria, Pai, que a qual os nossos irmãos estão recebendo nas tuas casas, nos seus lares, e são testificados, Pai, é através do teu intermédio, do teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor permaneça nesses lares e leva-nos em paz, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. Te apresentamos essa semana nas tuas mãos, que essa semana possa ser uma semana abençoada para todos que estão acompanhando, que estão seguindo, rompendo em fé, sabendo que o Senhor é o provedor, sabendo que o Senhor é o Rei dos Reis. Então, Senhor, nós te entregamos nessa mão e já te apresentamos, Senhor, o culto de quarta e de sexta, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão. Quarta-feira, 19 horas, se liga. Amém? Vamos estar aqui com mais um assunto maravilhoso para a tua vida. A Bíblia tem razão, viu, irmãos? 2021, a Bíblia tem razão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus.